Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 5 do Pode Realizar, um podcast original da Realizar Fintech, produzido pela Fábrica Estúdios. E hoje nós vamos bater um super bate-papo sobre estratégia de gestão de pessoas para empreendedores. E hoje nós temos uma convidada mega especial que já tem 19 anos de experiência no mercado. Ela já atuou em todos os setores da empresa, mas é apaixonada pela parte de DP e gestão de pessoas. E nada mais é do que a minha amiga, a Luciana Amaral. Seja muito bem-vinda, amiga, na nossa casa. Um prazer ter você aqui. Bom dia, tudo bem com vocês? Agradeço a Cris o convite. E a gente vai conversar, né? Trocar ideias, trocar experiências, falar sobre o futuro, sobre as experiências que trouxemos ao longo dessa grande jornada profissional. Nossa, 20 anos é muita coisa, né? Só lá é 20 anos, né? Fora as outras que eu já trabalhei antes, e a gente vem trazendo na bagagem, né? É verdade. Vem trazendo na nossa mochilinha aqui na costa o que a gente aprendeu, né, todo esse tempo. Lu, para começar o nosso bate-papo, conta pra gente um pouco da tua trajetória até te chegar na área de atuação de gestão de pessoas. Então, eu sou formada em contabilidade, né, já tenho um tempinho, e já estou na minha segunda graduação, Direito, já vou me formar agora em junho, já vou para o último período agora em Direito. E eu comecei com 19 anos, 20 anos, assim que eu passei logo na faculdade. E aí eu sempre trabalhei, meu pai sempre teve comércio, então eu sempre trabalhei com ele. Uhum. Então eu sempre tive muita experiência assim, de troca com o público. E eu me inscrevi num plano assim, de estágios, que é o CIE. E aí logo em seguida eu fui chamada. Na época, então, eu fui chamada para ser telefonista. Né? E aí eu conversando com meu pai, eu sempre fui assim, sempre dividi muito com meus pais. E isso é muito importante, você dividir todos os seus planos com seus pais, quando você não tem essa experiência toda. Eu não tinha, eu só tinha 19 anos. E aí ele me incentivou muito aí a fazer esse estágio. Ele chamou para ser telefonista, para ser recepcionista, atendente. Sempre bem voltado com pessoas ali, né? Exato, já começou aí. E aí, e com o tempo, eu fui assim analisando. Eu fazendo faculdade de contabilidade, fui ser telefonista. Mas o que isso tem a ver uma coisa com a outra? E aí eu vou te responder, não tem nada a ver. Mas o que foi que eu aprendi ao longo desse tempo? Nessa pequena jornada que eu passei lá, que foi só de 6 meses. Uhum. Eu aprendi a ter responsabilidade com o horário, compromisso, aprendi a respeitar a liderança e a escutar a quem está sempre acima de mim. Porque eu entendo que é uma orientação, né, de como você deve se comportar, como você deve falar, e assim começou. Mas daí acabou o contrato, né, e aí eu continuei fazendo faculdade, depois eu fui para uma outra empresa, já comecei na área financeira, uma outra empresa, trabalhando como assistente financeiro, né. E aí a gente trabalhava junto com a contabilidade já também, né, e isso aí já foi linkando já o financeiro com a contabilidade, e aí a gente vai aprendendo também. Daí eu também fiquei pouco tempo, que era estágio. Depois eu saí desse estágio e aí eu consegui uma empresa um emprego numa concessionária na área de DP. Aí começou, né, a parte do DP. Mas eu também fiquei pouco tempo lá, só 6 meses também, porque era um contrato pequeno, era só para dar uma assistência de uma moça que tinha saído de licença e tal, e a gente ficou lá também aprendendo. Só que nesse período que eu fiquei nessa concessionária como assistente de DP, eu fiz muita amizade com o pessoal do sistema. Naquela época a gente usava o sistema do DP, e eu comecei a fazer muita amizade com a dona de lá, e eu sempre ia para os treinamentos, eram treinamentos grátis, eu sempre estava lá querendo aprender. E aí ela me fez o convite, né? Olha, tu não queres vir trabalhar aqui e tal? Eu comecei a vender os sistemas do departamento pessoal. Olha depois a importância do network aí, né? Depois eu comecei a vender, assim, pelo telefone, porque muita gente fazia procura, né? Antigamente, assim, eu tô falando há 20 anos atrás, né? Há 20 anos, e o pessoal procurava muito. Então, eu comecei depois a conhecer os sistemas de contabilidade fiscal.
Aí eu já ia nas empresas fazer implantação, sistema, e nesse tempo eu acabei a faculdade e comecei a fazer já uma pós-graduação em auditoria, controladoria financeira. E lá eu conheci uma contadora. E uma coisa que meu pai sempre me ensinou, ele sempre dizia assim para mim, olha, fique próximo de pessoas que podem te somar. Né? Tem as suas amizades, as brincadeiras e tal, mas preste atenção naquela pessoa que pode te ensinar. E que te ajude a chegar no próximo nível, né? Que me ajude a subir, porque tem aquela máxima que diz, quem te ajudou a chegar até aqui não vai te ajudar a chegar até mais lá na frente, né? Mas eu tinha terminado a faculdade, já ingressei na pós-graduação e eu conheci essa contadora, né? E a gente começou a estudar juntos, a gente fazia trabalho juntos, né? E um belo dia, assim, um desses dias de aula, ela falou para mim assim, olha, eu tenho um cliente que ele está comprando uma marca, né? E como eu sou de Castanhal, eu não consigo ficar em Belém para dar esse auxílio para ele. E como eu sei que tu já tem uma experiência no financeiro, tu já tem uma experiência no DP, eu quero que tu seja a minha pessoa lá dentro, que tu me dê auxílio nessa transição. Porque eu vou estar em Castanhal, mas eu vou estar 1 ou 2 vezes em Belém, né? E eu preciso dessa pessoa, né? E tu tens esse conhecimento. Então, ela viu em mim um potencial de crescimento. E eu estava pronta para crescer, para conhecer. E assim se deu. E aí eu fui para lá e a gente começou a construir essa ponte de conhecimento, relacionamento, e eu ajudando lá. Só que com o passar do tempo, né, foi criando uma exigência muito grande de ter uma pessoa realmente de um setor contábil lá dentro. Isso já tinha se passado 2, 3 anos, né? E aí eu assumi a contabilidade lá, porque eu já conhecia desde o primeiro tijolinho do crescimento da empresa, né? E assim foi. E eu ajudei a organizar o DP, né? Porque nós tínhamos 60, 80 colaboradores, e era o início da construção de uma nova administração, porque a marca já existia, nós compramos dessa empresa anterior. E assim se deu. Aí eu consegui montar um time de contábil, fiscal e o DP. Aí eu já fiquei mais aqui na parte da administração, da gerência dessa equipe, né? E assim se construiu ao longo desses anos todos, né? Hoje eu já tenho uma equipe formada no DP, tenho 5 pessoas lá no DP, que hoje, a atual estrutura da minha empresa, nós temos 441 colaboradores diretos e indiretos. Nossa, né? Muita gente. Então eu preciso ter uma equipe coesa, eu preciso ter uma equipe comprometida. Hoje eu tenho 3 pessoas no setor de cobrança, crédito, análise, cobrança. Eu tenho 2 pessoas no meu financeiro, são assistentes no contas a pagar. Tenho no DP mais 5 pessoas. No RH, que agora também a gente está implantando o RH, porque aí você pensa assim, nossa, 441 colaboradores não tem um RH. Assim, não é fácil montar hoje um RH, né? Hoje a gente vem aí de um período aí de várias pessoas lá indo para fazer entrevista, e quando você começa a participar desse processo seletivo, você acaba desenvolvendo, eu acho que eu preciso de uma pessoa assim. E é difícil você encontrar no mercado, né? Às vezes você encontra aquela pessoa e vai aparando as arestinhas dela até ela se encaixar na tua organização. Né? Não existe um modelo organizacional perfeito, não existe uma fórmula do bolo para você fazer. Né? Não existe. Às vezes as pessoas me perguntam qual é o segredo da gestão, o que fazer para uma gestão dar certo. E eu respondo, não existe. O que existe é um modelo que faz se adaptar à tua saúde organizacional. E tu ter uma cultura forte dentro da empresa também. Tem que ter uma cultura, um planejamento estratégico muito bem definido, aquilo que você chama de missão, visão e valores. Sem essa linha, né, de desenvolvimento, você não consegue escolher ou manter ou treinar uma equipe onde ele olha para aquele objetivo e fala, é lá que eu tenho que chegar. Né? Então, quando eu converso com os meus colaboradores, eu falo para eles assim, quando eu te aperto, quando eu chamo a tua atenção, não é que eu queira o seu mal, não é que eu queira que você que você se diminua, muito pelo contrário, eu te aperto porque eu preciso que você desabroche, né, esse talento que você tem.
Porque eu sei que você tem um talento. Ou você está retido, você tem um teto, ou você tem algum impedimento. Eu quero que você quebre isso. Eu não vou jamais passar a mão na tua cabeça. Aqui você é uma empresa, eu estou te treinando para você crescer. Lá na tua casa que a tua mãe vai lá e passa a mãozinha na tua cabeça, não, vai passar. Eu falo, não vai passar. Você vai vencer esse medo, você vai vencer esse obstáculo que você tem, não pensar Às em não vezes se tem uma desenvolver. crença por trás, né, que precisa ser quebrada, aquela crença limitante dele também. Com certeza. Às vezes ele já vem moldado, né, e fala, não é assim. Não, veja bem, olha por esse lado. Né? Então, com o passar de todos esses anos e lidando com muitas pessoas, são muitas personalidades. Não pense que hoje eu tenho a mesma equipe que eu tinha 20 anos atrás. Não, muitas pessoas passaram. É claro, eu tenho pessoas ainda comigo lá que estão desde quando eu comecei. Né? Mas essas pessoas que estão desde quando eu comecei é porque nós estamos alinhados com o pensamento do dono. Nos mantivemos e eu digo sempre que a Vitória é o meu projeto de vida. Eu escolhi ficar, eu escolhi passar pelo processo. Eu já tive outras oportunidades, outras empresas? Tive, muitas. Até para fora, Manaus, eu tive uma amiga que foi para lá e falou, poxa, eu estou montando uma empresa para cá, vem para cá, abrir comigo e tal. E eu disse, não, eu vou continuar aqui. Mas é sempre tentador você ir para o novo, né? É verdade. É muito tentador você ir para o novo. Mas eu escolhi ficar. Eu escolhi passar por um processo. E a minha história, ela não é uma verdade. Não é assim, a história dela, eu vou seguir, foi o que ela fez. Não. Se eu perguntar para a Cris, ela tem uma história. Se ela for parar para contar aqui, todo mundo vai dizer, nossa, ela é uma vencedora vitoriosa. É claro que ela é. Por quê? Porque ela não sentou no mesmo lugar que ela começou. Né? É verdade. São habilidades que a gente traz dentro da gente que faz a gente subir e chegar. Né? Quando eu chamo a atenção de um colaborador, eu sento ele lá na minha mesa, na minha frente e falo para ele assim, se eu estou aqui é porque eu comecei aí onde você está sentado e eu não deixei o obstáculo me derrubar. Eu sempre estudei, corri atrás de informações, porque isso é o que te leva a crescer. Às vezes acontece um problema na empresa, você olha assim, não foi comigo, não sei o que é. E joga para o universo. E reza para alguém pegar essa bola. Acontece muito de colaborador mesmo fazer isso. Mas o gestor, ele consegue observar isso daí. É igual mãe. Mãe sabe quem fez e quem não fez. É a mesma coisa o gestor. O gestor, ele tem que desenvolver essa habilidade para enxergar o colaborador, quem faz e quem não faz. Né? Então, ele sabe. Ele sabe quem é que é comprometido com ele. Ele sabe aquele colaborador que chega atrasado. Né? Ele sabe aquele colaborador que, quando você dá um certo comando, ele te olha. Você percebe, Cris, você percebe quando a gente acaba adquirindo essa habilidade. Né? Adquirindo essa habilidade, essa percepção de saber quem está alinhado com você e quem não está. Elô, trazendo para essa parte de recrutamento e seleção, quais são as principais estratégias para atrair talentos qualificados para uma empresa, na tua visão? Isso aí, Cris. Pensa numa tarefa difícil, olha. Pensa numa tarefa difícil. Mas não é impossível. Porque a gente tem pessoas aí no mercado. Eu sempre costumo dizer que quem é bom não está disponível. É verdade. Quem é bom não está disponível. Quem é bom está sempre em algum lugar. Porque hoje é muito comum a gente ver no mercado as pessoas reclamando. Porque não tem emprego. Porque emprego está difícil. Tem. Emprego tem. Tem. O que está faltando são profissionais qualificados que se adequem ali dentro daquela vaga que tem disponível, né? Eu sempre costumo dizer, quando faço a entrevista para alguma vaga que está em aberto, geralmente eu gosto de fazer entrevista. Eu não faço recrutamento e seleção, mas eu faço a entrevista. Eu vejo três características nessa pessoa que está sentada na minha frente. Tá? Primeiro é o compromisso, a capacidade. Tá? Compromisso, capacidade e competência. Essas três, elas têm que estar muito bem alinhadas. Mas eu ainda somo mais duas. Isso aqui é o que a doutrina te fala. Né? O que a doutrina, é o que a gente estuda em livros, é o que a gente aprende com grandes profissionais que estão aí no mercado há muitos anos. Né? Eu ainda digo que eu gosto que a pessoa que esteja na minha equipe ela seja educada e empática. Tá?
Então, quando você fala em competência, você está falando sobre a formação profissional daquela pessoa, né? A competência que ela desenvolveu numa faculdade ou anos de experiência numa profissão, né? Compromisso é você saber se aquela pessoa realmente ela está alinhada com o teu propósito. E a capacidade de desenvolver o teu plano operacional. Porque você pode ter muita competência e você não tem capacidade para desenvolver. É verdade. A Cris pode ter 5 faculdades, pós-graduação, e ela entrar aqui na sala e não me dar um bom dia. Eu já tive essa experiência, né, de ter uma colaboradora que era muito boa, mas quando chegava na parte pessoal dela, na inteligência emocional, ela não tinha. E é o que acabava, é aquela coisa. Não adianta você ter uma pessoa que vende muito, mas que pode comprometer todo o teu time. Aí você tem que escolher. Aí o que acontece? É igual aquela laranja podre. Ela vai aglutinando as outras competências, os outros adjetivos que ela tem. Ela acaba aglutinando isso, né? Então não adianta a pessoa ser muito competente, super inteligente, se ela não consegue ter um relacionamento interpessoal saudável com a tua equipe. Porque o que vai acontecer com a tua equipe? Ela não vai ser coesa. Os resultados eles não vão chegar na mesma linha. Ou vem um atrás ou vem um na frente. Não é isso que uma empresa espera. A empresa quer um resultado. Ela quer um resultado linear ou um resultado que vai crescendo, né? Ela não quer um atrás ou na frente. Não existe isso, né? Então, hoje, essas habilidades que eu te falei aí da empatia e da educação é o que a gente chama de soft skills, né? Hoje isso está muito em alta, essa habilidade no profissional. Está muito em alta. Você pode ter uma pessoa muito competente, uma profissional competente. Eu agora estou fazendo a gente está criando o departamento do RH, né? Implantando, na verdade, o departamento de RH. E a gente já teve alguns profissionais assim que eu fiquei assim maravilhada em conhecer as pessoas, como as pessoas têm um nível de competência, um nível de posicionamento, de fala. Mas às vezes tu percebe, tu acredita assim na entonação da voz quando a pessoa está sendo entrevistada, né? O que você faz? Como você lida na pressão? Qual a tua estratégia no momento que você está sendo pressionado? Às vezes aquela resposta que ela te dá numa entonação, num posicionamento, quando ela se recua, quando ela se põe para frente, tu faz uma leitura corporal. É impressionante quando você consegue essa habilidade com o tempo. Eu falo essa aqui, o dia que eu falar para ela assim, olha, quero que você faça, ela vai dizer, não vou fazer porque não é assim que funciona. Muitas das vezes, você olha para o diretor da empresa e você sabe que aquilo às vezes não vai dar certo. Mas se você fizer com jeitinho, com a tua habilidade, usando o teu soft skill, você às vezes consegue chegar no resultado. Às vezes é com a forma que você transmite a informação para a pessoa, né? Se for chegar muito agressivo, tu sabe que tu vai ter uma reação. E ainda tem aquela sensação de tu saber usar a comunicação certa, até porque tu pensa assim, cara, ele tá aqui em cima de mim, como é que eu vou falar para ele que o pensamento dele não está adequado com o momento da empresa? Né? Não tem tudo isso. E é aí que você tem que usar a sua habilidade. É aí que entra a tua habilidade. Tu vai deixar de lado todo o teu conhecimento técnico. Tudo aquilo que você soma 1 mais 1 é igual a 2, você vai dizer, não, pera lá. Eu acho que se eu pegar meio mais 1 vai dar certo. Então, deixa eu tentar fazer por aqui. É isso que as organizações querem. Elas querem soluções. Porque problemas nós vamos ter todos os dias. Isso é verdade. Ela quer que você pense numa solução. Ela não quer que você pegue a tua competência, aquilo que você trouxe da faculdade para aplicar. Ela quer a tua competência, a tua capacidade de desenvolver aquele comando. Aquela proatividade, né? Não da forma como ele disse, olha, eu quero que você faça assim, e você sabendo que daquela forma não vai dar certo. Então, usa a tua habilidade, usa a tua destreza, usa a tua flexibilidade para chegar no resultado dele. É isso que nós esperamos hoje. É aquela coisa, vou chegar, olha, Lu, você me pediu para fazer dessa forma, mas eu vi que se nós fizéssemos assim, dessa forma, eu acredito que nós conseguiríamos alcançar o resultado que você deseja. Será que a gente pode avaliar juntos? Você está indo de contra a ordem que ele deu? Não. Não, você só está dando uma outra visão, uma outra alternativa. E isso faz de você um profissional diferenciado. Isso faz de você. E aí,
diretor acaba, a gestão da empresa, ele acaba te olhando diferente. Não, essa pessoa aqui, vale a pena eu ter aqui comigo, vale a pena eu ter na minha equipe. Aí tu já começa a olhar essa pessoa como um líder de equipe. Você já começa a olhar para ele diferenciado. Não, essa pessoa aqui eu consigo desenvolver. Porque hoje o que a gente mais teme, né, é a gente monopolizar todas as nossas atividades. Uhum. Não, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer isso. O que vai acontecer se eu não for hoje trabalhar? Acho que não vai dar certo tal coisa. Tem dificuldade em delegar, né? Em delegar. Por ser tão perfeccionista. Isso eu aprendi ao longo do tempo. Eu já fui muito assim, sabia? Já fui muito assim, medo de não dar certo, medo da outra pessoa não conseguir. Mas com o tempo você vai afrouxando esse cinto, sabe? Você vai percebendo que se você não trazer as pessoas para você, se você não trazer para o teu plano, eu sempre falo quando eu converso com a minha equipe, eu olho para eles, vocês estão vendo aqui a palma da minha mão? Quantos dedos? Todos eles são diferentes, mas quando eu fecho a minha mão, ela vem para um objetivo só. Então é assim que eu quero vocês. São habilidades complementares, eu quero vocês diferentes, mas com um único objetivo. É isso que eu espero de vocês. Lu, passando para a parte de desenvolvimento de liderança, quais são as habilidades que tu acha mais crucial para enfrentar os desafios que hoje nós temos no mercado em geral? Sobre a liderança? Sobre liderança. Hoje você pode até confundir a gestão com a liderança. A gestão, ela é bem analítica. Ela olha os números, ela olha o resultado que aquela equipe dá. O líder, ele está no corpo a corpo com o colaborador, ajudando ele a chegar nesse resultado. Há quem perpasse essas duas áreas, mas tem gente que não consegue. Às vezes eu tenho um bom gestor que ele não sabe ser um líder. Né? E o líder ele tem que ser muito empático, ele tem que ter aquele olhar delicado para o colaborador, que às vezes ele não está passando por um momento bom ou com algum problema pessoal, e a gente tem aquela máxima, problemas pessoais você deixa do portão para fora. Você pega o ser humano, individualiza ele, você consegue transformar ele assim, eu vou te desligar esse botão da tua casa, vou desligar o botão aqui que seu filhinho está doente. Você não consegue. É humanamente impossível isso. Nós somos feitos de emoções. Somos feitos de motivações. Né? Então, eu vejo claramente isso. A gestão e a liderança. E o que eu faço hoje? Eu procuro desenvolver quem está comigo. Hoje eu posso dizer assim, eu vou tirar férias uma semana, 30 dias, vou tirar 15 dias. É claro que a gente fica preocupada com o resultado, mas eu tenho que deixar a equipe desenvolver. Eu treinei, eu capacitei, eu disse o objetivo, eu falei onde era para chegar, eu disse quem ia fazer, então eu tenho que confiar na equipe. E aí ele que vai me dizer, a equipe que vai me dizer se chegou ou não no resultado. Aí depois eu vou olhar, realmente, teve a capacidade, não teve, a escolha vai ser minha, eu pego o problema e fico aqui, ou eu pego o problema e passo para frente. E ainda tem aquela coisa, né? Ou eu vou pegar meu resultado, eu vou culpar a minha equipe por não ter entregue o resultado, eu vou sentar com todos e falar, olha, nós erramos aqui, vamos tentar resolver? E o líder ele tem que ter muito cuidado quando ele fica ali ao lado do colaborador para desenvolver essa liderança, o líder está ali incentivando, ele planeja, né? Ele ensina, acompanha a execução e chega até o final. Ele só não pode se envolver com a equipe pessoalmente, né? Porque o que acontece com o envolvimento pessoal? Cara, ele foi muito meu amigo aqui nisso, olha, eu vou passar a mão na cabeça dele. A equipe não chegou no resultado porque ele teve um probleminha ali, ele não chegou atrasado, ele não colocou aquele item que ficou faltando na produção, nós não batemos a meta porque ele faltou uma semana, tal. Então, você não pode ficar usando essas justificativas. Né? Você tem que tomar muito cuidado com a liderança e envolvimento pessoal. A liderança, ela é motivadora, engajadora e ela tem o objetivo do crescimento. Né? E eu falo que a liderança ela é muito, muito, muito boa. Porque você acaba liderando, transformando pessoas e isso te faz crescer pessoalmente, profissionalmente. E essa bagagenzinha que você vai trazendo aqui, não tira. É verdade. Né?
Eu costumo dizer que quando você olha para um montanista e ele vai subir uma montanha, né? O que ele leva nessa mochila? A experiência de um treinamento. Ele vai levar somente o que for necessário para a sobrevivência dele. É verdade. Ele não vai levar nada que vá pesar nele. Então, as experiências ruins, você tem que deixar para trás, né? Isso que tu falou, assim, que vem de estigmas passados, quebra de... Isso aí você tem que deixar. Isso não te faz crescer. Isso não te leva para o topo da montanha. Isso não vai te levar. Trazendo experiências, vivências e crenças limitantes também do teu passado. Isso aí vai fazendo o quê? Isso vai te puxando. Isso não é legal. Isso vai te puxando. Você tem que ter a mente aberta, coração aberto para o que vem, para o novo, para o aprendizado, né? Então, eu sempre coloco esse exemplo para eles do montanista. Leve na sua mochila somente o necessário. Somente aquela experiência boa, aquele crescimento que você teve. E assim você vai chegar lá no topo. Lu, trazendo para a parte ainda de desenvolvimento de liderança, como implementar programas de treinamento eficazes para desenvolver, digamos assim, os líderes, assim, trazendo para a vitória? Como é que tu implementa como tu implementa os programas de treinamento para os líderes de cada setor de vocês? Você foi um exemplo, né? A gente te recebeu lá na empresa, né? Ah, foi maravilhoso. Foi muito bom, né? Então, assim, tu acha que a minha equipe não sabe o que tem que fazer? Ela sabe o que tem que fazer. Mas quando a gente escuta algo novo, que está no mercado, a gente tem aquela palavrinha, assim, aquela injeção motivacional, você não tem ideia, eu não te encaminhei, mas eu vou te encaminhar as mensagens que eu recebi, do feedback que eu recebi sobre o que você ministrou, o que você levou de conhecimento, né? Porque a gente está lá dentro e a gente não tem, assim, o convívio com outras empresas. Então, a gente acaba levando aquilo como uma verdade absoluta pra gente, né? Porque eu tô vivendo ali dentro do meu casulo, não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo por fora. É quando a gente chama uma pessoa nova para falar algo que a gente, por mais que a gente sabe, mas que traz uma roupagem, que traz uma linguagem nova, isso dá um ânimo na gente. Não, olha, a Cris, ela falou uma coisa muito bacana, ela tem um domínio, ela sabe o que está acontecendo no mercado. A gente motiva assim, trazendo palestras, levando para o conhecimento e eu incentivando que eles estudem, né? O que eu faço lá na empresa, formou, eu digo para ele, não fique parado, faça uma pós-graduação, eu te ajudo com 50%. Uau, que bacana. Eu já tenho 2 meus que estão estudando, um que voltou para a faculdade e uma que já vai se formar agora. Eu não quero que eles fiquem lá para sempre comigo, eu quero que eles cresçam, né? Então, quando você adquire o conhecimento técnico somado com o teu desenvolvimento do dia a dia do trabalho, isso te soma muito. Vou te dar um exemplo. Lá a gente trabalha com percentual de inadimplência, né? E aí, todo final do mês, aquela equipe que você viu lá, eles fazem um fechamento comigo. Não todo, porque tinha gente de compras, da logística lá. Eu estou falando das 5 pessoas que trabalham comigo no financeiro e no crédito e na cobrança. Todo mês eles fazem um fechamento comigo. Clientes que estão devendo a 60 dias, clientes que estão devendo a 90 dias e clientes que estão devendo a mais de 100 dias, 300 dias, 200 dias. O que a gente faz com isso? E eu sempre pergunto para quem faz a cobrança, qual é a tua maior dificuldade? Minha dificuldade é que eu não... Como a gente atua em todo o estado do Pará, a gente trabalha muito no interior. Eu não consigo falar no interior. Eu não consigo... Então, o que a gente acaba arrumando estratégias para isso? Porque o ideal não é você perder o cliente. Você quer reconquistar o cliente. Você quer que ele pague, né? Você quer que ele volte a comprar também. Ele não quer só receber. Não, quer que ele continue. A gente acaba fidelizando assim, né? É verdade. E eu pergunto para eles, qual é a tua maior dificuldade? Aí, junto, a gente constrói uma saída. E o que você acha que poderia melhorar? Eu acho que a gente poderia... Vamos adotar. Por que a gente não faz o que você está falando? Então, eu tenho uma menina lá, Camila. Você conheceu ela, a Camila? É uma lourinha? Não, ela é bem magrinha. Camila. Lembrei dela. Ela... Essa que está terminando a faculdade agora. Ela disse, eu quero voltar a estudar e tal. Eu falei, você vai voltar. Eu vou te ajudar na faculdade. E aí, quando é dia de prova, eu falo, Camila, 4 horas, 5 horas, vai embora, vai estudar um pouco para fazer tua prova.
Estou falando a minha gestão. É claro que nem todas as empresas elas são assim. Cada um tem o seu modelo gestacional. Estou falando que o meu é certo, não, tá? Estou falando que eu incentivo assim o meu colaborador. Então, como a gente trabalha assim com desconto de títulos, né? Então, quando foi no fechamento do mês de julho, que é um mês que tu não dá nada, porque ninguém tá querendo pagar a conta. O pessoal quer o quê? Ir pra praia, quer passear. Nós tivemos a maior receita de recebíveis, ela conseguiu dentro desse mês. Aí eu falei para ela assim, qual foi a tua estratégia? Ela disse assim, Lu, quando o cliente ia vencer uma semana, porque como tem muita gente no interior, às vezes é difícil chegar o boleto, ou às vezes ele perde o boleto, né? Clientes são N situações. É verdade. Ela ligava, você já está com o boleto? Né? Ela fez o que? Um trabalho preventivo. E ela conseguiu 90% da receita. Uau! 90%. Olha, eu fiquei muito feliz. Eu me senti envaidecida. Por quê? Porque ela é da minha equipe e ela conseguiu pensar em uma estratégia antes de fechar o mês para que a gente não recompre toda aquela carteira de cliente devedor de onde a gente faz a financeiro desconto do título. Falei, olha, Camila, parabéns. E se alinhado ao conhecimento técnico e à experiência que ela tem. Né? Então, é isso que a gente incentiva o colaborador. Ele a estudar, né? E a pensar. É essa flexibilidade que a gente fala, é essa soft skill que a gente tanto almeja que ele traga. Mas não sou eu que vou ensinar para ele, eu tenho que provocar isso nele. Tem uns que já vêm da natureza, já é nato, né? É verdade, uns a gente tem que começar a provocar, a desenvolver, né? E eu digo até que, assim, no ambiente que você vive, né? Se assim, a Lu sendo um espelho, de estar ali sempre buscando se adequar no mercado. Cara, são 19 anos, né? E são 19 anos ali mudando, trazendo novidades, se adequando ao ambiente. E quando eles veem, no caso, nós somos exemplos. Eles tem o dizer que o exemplo arrasta. E é muito verdade. Trazendo para a parte de cultura organizacional, na tua visão, como construir uma cultura organizacional forte dentro de uma empresa? Isso tem que partir muito da nossa direção, né? Você olha muito para o teu diretor e vê como ele se comporta, né? O que ele quer para a tua empresa? Como ele trata o colaborador? Como ele trata o fornecedor? Como ele trata os números da tua empresa? Né? Então, não é porque você teve um mês ruim, você sai batendo, né? Então, a gente sempre tem uma reunião no final do mês que a gente planeja o próximo mês. Uma semana antes de terminar o mês, essa semana, por exemplo, é uma semana de planejamento. Ainda nem acabou o mês de janeiro e a gente já está olhando fevereiro. Né? O que eu vou fazer em fevereiro? Né? Senta aqui comercial, senta aqui industrial, administrativo. Vai analisar os números, onde é que tem que melhorar. O que eu vou vender em fevereiro? Olha, eu prometo de venda X. Aí, o que a Luciana vai fazer? Então, com esse orçamento que eu tenho, eu não consigo chegar nessa venda aqui. Com essa venda que eu vou ter, eu não vou conseguir pagar isso. Eu vou ter que adiar alguns planos. Eu estou fazendo, essa semana eu tive 3 fornecedores de uniforme. Eu já preciso mudar o uniforme para 2024. Eu vou implantar o uniforme em fevereiro? Não. Eu vou implantar em março. Porque eu estou vendo que em fevereiro eu não vou conseguir. De uniforme eu tenho uma cotação de 30 mil reais. Onde é que eu vou colocar 30 mil num mês em que eu não tenho muito a vender? Isso é planejamento financeiro. Por mais que você precise e queira fazer, você não vai fazer. Sabe por quê? Porque se você fizer, é um tiro no teu pé. Tu vai ter que deixar de pagar alguém. Né? E aí o que você prefere? Adiar, manter teus compromissos ou você quer correr o risco de ir para um Serasa, fazer um apontamento negativo, aí abaixa o teu score, tu não consegue nada, isso vai oscilando. Então, é um planejamento. Então, a gente prefere colocar isso para março. Isso é um planejamento financeiro, entendeu? Então, essa cultura organizacional ela tem que vir muito da direção. O que a direção quer? Onde ela quer chegar? Para ela chegar aqui, no que ela tem que desenvolver? Então, eu creio hoje que eu acabo desenvolvendo a equipe alinhado, né, com os nossos valores e pensamentos. E trazendo para a parte de engajamento do teu time,
Quais são as estratégias que vocês utilizam para engajar o time de vocês? Apesar que você já falou, né, A gente fala sobre assim, a gente treinamento. planeja com treinamento, né? A gente ajuda na faculdade, certo? E de vez em quando a gente premia, né? A gente faz aquela premiação, né? Vale pizza, vale cinema, né? Ou então, assim, bateu a meta, a gente bonifica, gratifica, né? E foi bem legal que no dia que eu fui lá, da treinamento, né? Aí teve os brindes que foram montados de chocolate, fizemos o sorteio, até ajudei a Simone a fazer o sorteio das cesta. Das cestas. Cara, eles ficam muito felizes, assim, né? Assim, fulano, aí eu até, quem fez o sorteio foi eu, falei, gente, bora fazer uma numeração de 1 a 17. Aí chamei lá o pessoal, ganhou a cesta, cheio de coisa, assim. Isso, assim, são pequenos detalhes, pequenos gestos que acabam, né, fazendo muita diferença dentro da organização. Exato. Mas olha só, como eu falo para você, tudo isso é dentro de um planejamento financeiro. Eu tenho uma meta financeira para gastar. Então, assim, eu queria ter comprado uma geladeira para dar de brinde, um micro-ondas, né? Uma airfry, claro. Mas às vezes tu tem um orçamento que tu não consegue fazer isso. Aí você acaba comprando, assim, aquele chocolate, você embala bem bonitinho, né? Faz aquele cartãozinho de agradecimento. Por isso que eu te falo assim, o teu planejamento da gestão, né? Tudo aquilo é planejamento nosso. E a gente desce para a equipe. E a equipe desenvolve. Tu consegues entender que um simples brinde é um planejamento? Sim. É um planejamento. Você teve um orçamento. Você teve uma equipe que executou, certo? Para quem executou e o objetivo desse planejamento. É simples, mas funciona. Se você tiver processos e gente engajado para isso. Ela poderia só ter colocado ali no saco fechado de qualquer jeito, colado o cartãozinho, mas não. Você viu que foi feito com amor aquilo, né? Tão bonitinho, ficou fofinho, né? Eu falei para ela, faça um brindezinho, compre chocolate, faça um saquinho, amarre, faça etiquetinha de agradecimento. Então, são pequenas atitudes, pequenos gestos que você vai motivando a equipe, né? E aí eu espero que você volte de novo lá, né, para fazer uma nova reciclagem. Já estou esperando o próximo convite, assim, e eu vejo que vocês têm um processo muito bem definido. Volto a trazer o exemplo da Simone. Uhum. A Simone, assim, tu chega lá na Vitória, desde tu pisou, tu olhou para Simone, parece que transforma tudo. Ela te dá um bom dia, ela tá preocupada se tu quer uma água, se tu quer um café, qual tipo de biscoito, até o tipo de biscoito que tu quer. Olha, esse aqui ainda é vendedora, tá? Ela diz, olha, tu tá vendo esse biscoito ali? Esse biscoito aqui, ele tem uma duração de 1 ano e pouco, porque ele é feito de massa de pastel. Cara, muito completa. Estão muito, assim, tá muito bem, parabéns mesmo, se a Simone é uma profissional ímpar. O que acontece com a nossa integração também? Volto a te dizer, você tem que implantar na cabeça do colaborador que ele faz parte daquele processo. Ele não é só alguém que está ali para executar um processo. Apenas para vender o teu produto, né? Eu tenho certeza que quando tu for agora no supermercado, que tu for olhar a nossa marca, tu vai lembrar do rostinho que você viu lá naquele dia. Eu digo assim, e eu digo em especial um produto, que é esse que é feito de massa de pastel, porque a Simone teve todo o cuidado de apresentar. Então, toda vez quando eu olhar para aquele biscoito e o daquele de água e sal também, na minha cabeça vai vir a Simone. Pois é. Por quê? Porque na nossa integração a gente conta a história do que é feito. É trigo, é massa de pastel. Tu fala assim, tem farinha de trigo. A farinha de trigo tem 5 qualidades. Farinha de trigo comum, de pastel, de panificação, e várias outras coisas. Cada uma dessas é para um biscoito diferente. Gente, eu não sabia. Quando ela falou massa de pastel, eu falei, massa de pastel. É um trigo que é feito de massa de pastel. Entendi. É um tipo de trigo de massa de pastel. E ele é bem crocante. É diferente. É diferente, né? Mesmo, sabor. Porque nessa integração, você aprende do que é feito o teu produto, com o que é feito, o público. Então, a gente tenta criar esse link emocional, esse link afetivo, essa memória afetiva, né? Na verdade, é isso que a gente quer, né? Criar esse laço afetivo. Não é só um laço comercial, ou um produto para girar, vender. Não, a gente quer fidelizar o cliente. A gente primeiro fideliza quem trabalha com a gente. É verdade. Eles dizem que os nossos primeiros clientes são os nossos colaboradores, né? Porque eles que Você já imaginou a ramificação que isso dá?
Ele vai chegar na casa dele e vai dizer, vai ao supermercado, compra meu produto, eu que ajudei a fazer esse biscoito, né? Então, quando você chegar hoje na gôndola, você vai lembrar dos rostinhos que tiveram lá com verdade, você naquele gente. dia, naquele treinamento. E Lu, trazendo para a parte de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, como promover um equilíbrio? Você até chegou a comentar uma resposta anterior, para você trazer esse equilíbrio do teu funcionário do pessoal com o profissional dele dentro do ambiente de trabalho. Eu volto a te dizer, né? O olhar do gestor, ele tem que estar muito voltado para o socioemocional também, né? Foi-se o tempo em que você pegava do portão para fora é uma coisa, do portão para dentro é outra, né? Nós somos seres humanos movidos de emoções, motivações, né? Então não adianta o meu colaborador chegar na cadeira e ele ligar um botãozinho de funcionário. Não, ele vem trazendo as emoções, né? Então, assim, vou te falar da minha experiência como gestão, né? Às vezes eu olho e vejo a minha colaboradora chegando atrasada. Ela tem muitas competências, né? Ela executa, ela entrega o resultado, da feita que ela chega, ela não para, ela vai atrás, ela se levanta, ela vai atrás da informação. Mas se todo dia ela chega atrasado, aquilo vai ficar me incomodando. Porque toda a equipe chega no horário, só ela que chega atrasada. Por quê? Alguma coisa tem, né? Aí a gente chama para uma conversa, né? Diz assim, olha, eu percebo que você tem uns 3 dias chegando atrasado. Você está com uma dificuldade? Compartilha comigo, que eu quero te ajudar, né? Na minha gestão, eu não vou dizer assim, olha, vai no RH, assina uma advertência. É o Eu que tenho que acontece, entender. né? A maioria das empresas. Volto a te dizer, porque hoje, eu não vou te dizer assim hoje, mas assim, até um tempo atrás, era a ferro e fogo. Hoje, socioemocional, os relacionamentos interpessoais, eles estão em alta. É verdade. Porque se você não cuidar disso, você volta a te dizer, aquela equipe que é coesa, ela acaba... É igual o Simon Sinek diz, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Qual é a base do teu negócio? Pessoas. Ela começa com o quê? Com pessoas. Então eu chamo e falo, o que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Me fala. Ah, porque eu me mudei, eu estou morando agora num lugar um pouco distante, e agora eu tenho que pegar 2 ônibus. Poxa, compartilha comigo, então bora mudar isso. O que antes tu pegava uma passagem, agora eu vou te dar 2 passagens. Então traz o teu comprovante de residência atual para a gente mudar isso daí. Pronto, é uma simples conversa. Esse relacionamento interpessoal entre gestor, líder e colaborador, ele é fundamental. Isso nunca vai morrer. Isso nunca vai deixar de sair de moda. Vai ter que estar em alta isso, né? E eu te contei também ainda há pouco que eu fui escolhida como sponsor, né, de uma disciplina na UNAMA. E olha só o nome da disciplina. Socioemocional e Relações Interpessoais. Eles estão colocando essa disciplina na faculdade, no curso de administração. Olha que legal. Bons profissionais, eles não saem só com técnica, né? Eles já saem com habilidade. Nossa, isso demorou para ser implantado, viu? Porque isso a gente vê essa disciplina já na escola das crianças. Hoje, as crianças já têm essa disciplina socioemocional, porque tu pega um colaborador despreparado para a decisão. É verdade. Tu chega para ele, faz uma pergunta, ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. E até porque tem aquela questão, né, que será que é do jeito que forma que eu vou responder vai agradar? Já tem aqui, hoje ainda tem-se muito a cultura do medo, né, do teu, não claro, do líder, porque quando você é líder, o teu colaborador, que eu não gosto nem de chamar de funcionário, o colaborador, ele não vai ter aquele medo de chegar e expor realmente o que seria a resposta que ele acharia que fosse adequada. Agora, quando tu tem um chefe... Aí tu lida com um colaborador hoje acabrunhado, tímido. O que acontece com o profissional dele? É igual uma chama que vai se apagando. Ele vai se apagando porque ele não consegue expor o que ele acha. Ele não consegue expor o pensamento dele. Eu fiquei muito feliz de saber que você é sponsor dessa disciplina, né? Que essa disciplina vai estar sendo desenvolvida nesses cursos. E eu vou lá dar uma palhinha com eles, vou conversar legal, quando começar as aulas, né? Porque a gente tem essa dificuldade aqui. Né? A gente tem essa dificuldade. Vou te contar um caso concreto.
um rapaz em desenvolvimento, fazia faculdade, 20, 21 anos, grande potencial para ser desenvolvido, mas um grande talento para ser desenvolvido. Mas chega num certo momento da vida profissional dele que ele empaca. Ele não consegue ir para frente, nem para trás. Ele acaba perdendo a vaga dele na empresa. Por quê? Por causa dessa dificuldade de lidar com problemas pessoais. Não estou falando com problemas da empresa. E hoje a empresa ela quer um resultado. Ela ainda te dá a chance, né? O que você tem, então. Mas chega uma hora que nem ele quer ajuda. É verdade. Aí a empresa não pode ficar com um probleminha desse, né? A empresa, ela, infelizmente, ela busca resultado. Ela quer equipe coesa, ela treina, ela faz, mas... Ela te dá as ferramentas, te dá a oportunidade de adequação, né? E aí você não quer. Você prefere pegar esse problema, botar bem aqui na frente, dizer assim, não dá mais. Não, tudo bem, isso já é uma escolha pessoal sua. E a gente acaba perdendo um grande potencial de desenvolvimento. Né? Mas aí é a escolha já do colaborador, isso. Tu fala assim, Lu, como é que ele se escolhe? Pelo próprio comportamento dele. As atitudes dele vão te dizer isso. As atitudes dele dizem que ele não quer a tua ajuda. Fala, não, deixa eu pegar meu probleminha aqui, vou ficar com ele aqui no colo, me deixa. Não, tudo bem, aí já é com você. Mas a empresa, muitas das vezes, eu te falo assim na minha, te dá a oportunidade de falar, de crescer. Então, eu fiquei muito feliz porque essa disciplina, ela não vai aperfeiçoar, claro, né? Nós somos seres humanos individuais, cada um com suas emoções e motivações, volto a dizer. Mas ela vai te ajudar a lidar com essas emoções aqui no mundo corporativo. Volto a te dizer, é um soft skill em desenvolvimento. É verdade. Lu, para fechar o nosso bate-papo, qual a dica que você dá para os novos empreendedores, para quem já está na área também, para ter aí uma boa gestão, desenvolver uma boa gestão dentro da tua empresa? Eu acho que a nossa conversa hoje assim, foi bem assim para os dois lados, né? Verdade. Tanto colaborador quanto gestor, né? Então, para o gestor, para o empreendedor, principalmente olhar para pessoas, né? Nunca se esqueça dessas competências que eu falei, né? Compromisso, capacidade e competência. Né? Isso aqui são coisas que vão te ajudar muito a crescer. Muito. Somado à empatia e educação, né? Que eu também juntei essas duas. Empatia e educação. E aí você vai conseguir gerir uma equipe e você vai conseguir chegar no teu resultado. Deixa sempre muito bem claro o que você quer, quem você quer e onde você quer chegar e por que você quer chegar. Se você não tiver muito claro os seus objetivos, onde você quer chegar, por que ele tem que fazer isso, você não vai conseguir um resultado. Né? Se você simplesmente bater na mesa e gritar, eu quero um lucro, você não vai conseguir. Teu planejamento estratégico, teu plano operacional, ele tem que estar muito bem definido. E voltando só a tocar um pouquinho no assunto sobre os pontos focais, quando eu falo em desenvolvimento de liderança, né, que eu também aprendi com o tempo, já fui muito monopolista, né, já fui muito delegada de bola, mas hoje não. Eu chamo a pessoa e falo, o que eu sei você tem que saber. E eu aplico isso na minha equipe. Não, porque, fulana veio hoje, fulana não veio hoje, só posso fazer amanhã quando ela vier. Você não sabe fazer? Não. Por quê? Não, porque ela não me ensinou. Procure aprender. Procure aprender. Ser curioso, né? Procure ter aprender. Curiosidade para aprendizado. Né? Você está numa sala com 5 pessoas. O que aconteceu com o fulano? Não sei. Como não sabe? Você não estava aqui? Não presta atenção. Antena ligada. Né? Se eu perguntar para eu quero que os 5 dê a mesma resposta. Eu sempre coloco isso para a minha equipe. Não existe individualismo. Falando na minha equipe, né? Fala assim, não é mais para trazer a sensação de time mesmo, porque a partir do momento que você tem um grupo de colaborador que cada um pensa em si, tu não vai chegar no objetivo que foi traçado. Time, né? Tu não tem um time. Você tem pessoas ali que se juntam para fazer uma coisa. Cada um no seu momento. E não é assim que funciona. Agora eu falei que para você chegar numa linha, você chegar lá na linha de chegada, tem que chegar todo mundo junto. Não pode um atrás e um na frente. Isso não é disputa. Né? Isso não é uma disputa. Isso é para chegar lá na liderança, lá onde a tua liderança falou que era para você chegar. Então é isso que eu
falo, né? Eu acho que foi várias dicas para todo mundo aí. Volto a dizer, não é o certo, tá? Foi aquilo que eu trabalhei durante todos os anos. Foram as estratégias que tu utilizou. Foram as estratégias que eu utilizei junto com todo mundo que trabalhou comigo, né? A gente aprende ouvindo, a gente aprende vendo e aprende vivendo. Porque você não faz nada sozinho também, né? Nada. Tudo é um conjunto. Lu, desde já, muito obrigada pela tua participação, por ter aceito o nosso convite. Diz para o nosso público como é que eles te encontram nas redes sociais, o @ da Vitória. Tá, não tenho, assim, um Instagram profissional, né? Assim, meu Instagram é mesmo pessoal. Acho que depois você coloca lá na barrinha, mas da Fábrica Vitória, @Biscoitos Vitória, nossa marca tá aí. E estamos atendendo muita gente, muito interior, Manaus, Porto Velho. E de Porto Velho essa marca vai até para Bolívia. A gente está exportando, né? Então, graças a Deus, a gente tem trabalhado bastante. E eu agradeço muito também aos meus diretores que me ensinaram muito, 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 muito. Hoje, eu acredito que eu sou um pedacinho de cada um, né? Hoje eu estou aqui, não é a Luciana Amaral, né? Eu estou aqui com toda a minha equipe que trabalha comigo, toda a minha empresa, todos os meus colaboradores. Eu sou um pedaço de cada um deles, né? Assim como eu sou um pedaço da marca também. Eu me pertenço à marca, eu faço parte dessa história. Quero que todos também comprem a nossa marca, valorizem, né, a nossa marca, né? Olha, a vendedora agora, não é mais a gestora. Valorizem a nossa marca, nosso produto regional, valorizem, muito bom. A gente gera emprego, né, gera um movimento social, movimento economia, né? É muita gente, muita família sendo atendida, né? Então eu fico muito feliz por isso. E agradeço o convite da Cris, a todo o pessoal que está trabalhando aqui com a gente. Espero ter contribuído, somado para o conhecimento de vocês. Também aprendi muito aqui. Obrigada. Muito obrigada. Esse foi o nosso 5º episódio do Pode Realizar. Acompanhe nas nossas redes sociais, @realizarfintech, tem uns cortes. Acompanhe o nosso canal do YouTube, @Pode Realizar, e também na nossa rede vizinha. Até a próxima.